Bíblia comigo? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, verso de número 20. Glória a Deus. Tu és fiel, Jesus. Mateus, capítulo de número 26, o verso de número 20 diz assim: ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os seus 12 discípulos. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os seus 12 discípulos. Glórias a Deus. Tome seu assento, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Jesus, ele estava à mesa. A palavra discípulo quer dizer aquele que segue. A palavra discípulo quer dizer aquele que se espelha. E Jesus, ele traz a mesa. E a mesa é lugar de comunhão. A mesa é lugar de conhecermos as pessoas. E a mesa, ela nos revela algumas coisas. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 13, vai dizer que a mesa, ela expõe caráter. A mesa, ela esconde a deficiência de quem não consegue andar, como o Mefibosete, que se senta à mesa e se iguala aos demais. Só que a mesa, ela expõe rostos. A mesa, ela expõe caráter. A mesa, ela expõe personalidades diferentes. Há alguém que diga que se você quer conhecer uma pessoa, traga ela para a mesa. Verdade, Deus. Se assentando à mesa contigo, essa pessoa, ela vai revelar quem ela é. A Bíblia, ela vai descrever no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 13, que Jesus, na preparação da última ceia, que Jesus pede aos discípulos que vai a um lugar, prepare uma mesa, e sobre essa mesa prepare os pães, para que ele pudesse estar ali com os seus discípulos. Jesus, ele entra em um ambiente fechado, aonde se encontra essa mesa. A Bíblia vai dizer que ele se cinge com uma toalha, ele vai ensinar os 12 discípulos, aqueles que foi chamado, aqueles que foi ensinado, instruído por Jesus durante o ministério terreno de 3 anos e meio. Jesus, ele traz os discípulos e ele vai ensinar que servir é bem melhor ou bem maior do que ser servido. Jesus, ele vai até descrever que ele, sendo mestre, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se despiu, desceu essa terra em forma de homem, e sendo homem para servir. E ele mostra aos discípulos que, mesmo sendo mestre, ao lavar os pés daqueles que estão à mesa, era um benefício que, assim como ele estava fazendo, importava-se com os discípulos faziam. E se nós formos continuar lendo o capítulo de número 13 de João, ele vai começar a descrever que Jesus revela à mesa a traição. E Jesus, ele vai dizer: olha, aquele que está à mesa comigo e coloca a mão no prato, esse há de me trair. Meu
A mesa expõe o caráter da traição. Só nos sentimos traídos por alguém que está sentado à mesa, por alguém que está próximo. A mesa é um lugar de reflexão. A mesa é um lugar onde nós colocamos as coisas no lugar. A mesa é o lugar onde o espelho mais reflete, irmão. A mesa, ela além de revelar o traidor, ela vai revelar também aquele que o negaria. Pedro. A mesa vai revelar o discípulo amado, João. Glória a Deus, aleluia. A mesa, ela vai demonstrar alguns caráteres. A mesa, ela vai demonstrar algumas personalidades diferentes. E essa noite eu quero trazer para você, porque a mesa preparada aqui é um lugar de reflexão, para que possamos lembrar de tudo aquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus faz e daquilo que Ele ainda fará. A mesa é um lugar de nós lembrarmos das promessas feitas, porque a mesa também é um lugar de promessa, pastor. A mesa é um lugar onde Jesus faz a promessa do Espírito Consolador, ao qual será enviado. A mesa é um lugar onde Jesus vai expor que a necessidade dele morrer na cruz do Calvário para poder enviar um Consolador sobre a terra, aquele que havia de anunciar, aquele que havia de expor aquilo que havia de vir. A mesa é um lugar onde nós podemos então ter essa reflexão, essa lembrança. A mesa também é um lugar de olharmos para dentro de nós e começarmos a analisar como os discípulos começaram a analisar na mesa. A pergunta que começou a se indagar a partir do momento que Jesus falou: olha, o que está sentado comigo na mesa é aquele que há de me trair. Aí então a pergunta começa a ecoar dentro do coração: será que é eu? Será que é você? A pergunta ecoa de tal maneira a ponto de Pedro olhar para o discípulo amado João, que está ao lado de Cristo, e pergunta para ele: quem será o traidor? A mesa é um lugar de nós pararmos para pensar e olhar e analisar a nossa pequenez, analisar as nossas fragilidades. A mesa é um lugar de reconciliação. Glória a Deus, aleluia. A mesa é um lugar, irmão, de arrependimento. E hoje eu quero trazer aqui para você dois tipos: o arrependimento genuíno versus o remorso vazio. A mesa é o lugar da revelação. Jesus lava os pés de todos os discípulos, inclusive de Judas. Isso nos ensina que graça é oferecida até ao último instante, mas nem todos respondem da mesma forma. O Senhor estende a mão a todos, mas nem todos o retribuem da mesma forma. Nem todos vós estáis limpos, é o que a palavra vai dizer em João 13:10. Olha o que Jesus vai dizer: olha, respondeu-lhe Jesus: quem já está banhado precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos estão limpos. Há um coração sujo ainda no meio. Há alguém que está precisando se limpar um pouco mais. Há alguém que está se precisando melhorar um pouco mais. A mesa é um lugar de você parar e refletir: eu preciso melhorar. E melhorar um pouquinho mais. Eu preciso adiantar um pouquinho mais. Eu preciso ser melhor um pouquinho mais. Na mesa não se esconde intenção, não se disfarça coração. A presença da verdade revela quem nós somos. Na mesa a presença de Jesus
sentia remorso, mas não arrependimento. O Maravilha. remorso olha para a consequência. O arrependimento olha para Deus. O remorso olha para o momento, mas o arrependimento olha para a cruz e fala: rapaz, eu tenho que me arrepender. Aleluia. Glória a Deus. E era noite já. Judas sai da mesa e entra na noite, porque quem rejeita a luz escolhe a escuridão. Quem rejeita andar na luz escolhe a escuridão. Já Pedro, fraqueza, arrependimento genuíno. Pedro também falha. Ele promete fidelidade, nega ao mestre. A diferença é que Pedro não desiste de Jesus. Aleluia. Mesmo decepcionado consigo mesmo, mesmo olhando para si decepcionado e fala: eu falhei, mas ele não nega Jesus. Quantos de nós entramos na casa do Senhor, mas não olhamos para nós e dizemos: ei, eu sou falho, mas eu não nego a Jesus. Eu errei, mas eu não vou parar. Eu falhei, mas eu não vou desistir. A mesa é lugar de reflexão. Aleluia, Deus. É dessa maneira, Pai. Aleluia. Pedro chora, irmão. Pedro se aquebranta, mas Pedro volta, aleluia. Voltar a Cristo, olhar para Cristo, irmão. O arrependimento verdadeiro não afasta da presença, ele empurra para ela. Quando nós se arrependemos, irmão, nós corremos aos pés de Cristo, nós choramos diante dele e falamos: Senhor, perdoa porque eu errei, Senhor, perdoa, Senhor, porque eu sou falho. Mas quando nós não se arrependemos, só sentimos remorso, irmão. Nós continuamos no erro, nós continuamos no pecado. É noite de nós podemos refletir sobre as consequências. Fala, Deus. Aleluia. É noite de nós olharmos para nós, olharmos para a nossa pequenez, para nossas fragilidades e entender, irmão. Os dois discípulos andaram com Jesus. Os dois estiveram com Jesus, só que a mesa mostra algumas fraquezas. A mesa mostra algumas fragilidades. A mesa mostra o que nós precisamos melhorar, o que precisa ser mudado dentro de nós, o que nós precisamos mudar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Se nós não pararmos agora para refletir o que nós precisamos mudar dentro de nós, nós vamos continuar, irmão, aleluia, errando e pecando nas mesmas coisas. Glória a Deus, aleluia. Entender e olhar e ver as nossas fragilidades, entender e olhar que nós estamos diante de uma mesa posta e que Cristo está aqui pela promessa que Ele fez, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está aqui, a presença dele é real, aleluia. O Senhor, Ele está na casa. Maravilha. Ele preparou esse momento para você. Ele preparou essa ocasião para você. Ele preparou essa mesa para você. E é para você poder refletir. Oh, glória. Maravilha, Deus. O pecado não define a
resposta define. Judas trai, Pedro nega, ambos erram gravemente. O pecado dos dois é igual. O erro dos dois é igual, irmão. Para Deus não existe tamanho de pecado. Nós que fazemos acepção dos pecados que nós criamos. Nós colocamos tudo, irmão, e achamos que olha, esse pecado aqui é grave. Mas não olhamos esse outro, não, esse outro aqui não, ainda pode passar. Ah, mas esse pecado aqui, o irmão tem que ser excluído. E Deus manda a gente refletir hoje, aleluia, dentro do nosso coração, os nossos erros, para que nós possamos participar da mesa. Aleluia! Glória a Deus! Os dois erram, mas Judas corre da presença. Pedro, pela sua vez, corre da presença. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Segundo Coríntios, capítulo de número 7, o verso de número 10, a Bíblia vai dizer que o arrependimento, ele produz a salvação. Aquele que se arrepende dos seus erros, aleluia, ele produz dentro de si a salvação. Glória a Deus! Não é a gravidade do erro que determina o fim de alguém, mas a direção do coração depositado da queda. Aquele que cai, irmão, não é as suas quedas que vão definir, aleluia, o seu rumo, mas o arrependimento do seu coração. Meu Deus, é dessa forma, Deus. Aleluia! O arrependimento daquilo que você fez. Aleluia, Deus. E o interessante é que quando nós erramos, escute, Pedro errou. Pedro nega Jesus. Judas trai Jesus. A Bíblia vai dizer que a hora que o pão é dado para Judas, o diabo ele entra em Judas. E Judas corre para trair. A Bíblia também vai dizer que em algum momento o diabo entrou em Pedro. E Jesus vai o repreender e dizer: para trás de mim, Satanás. Aleluia! Judas, por sua vez, foi escolhido por Jesus. E Jesus escolheu errado? Não. A Bíblia vai dizer que ele passou a noite orando. E quando ele desceu, e aqueles que estavam ao pé do monte, ele selecionou 12, deu os nomes de apóstolos, e os chamou para si, e esses andaram com ele. Pedro, por sua vez, foi chamado para ser pescador de homens. Judas, o Iscariotes, por sua vez, foi chamado para ser, aleluia, tesoureiro de Jesus. Uma posição elevada. Porém, nunca houve arrependimento dentro do seu coração. A intenção de Pedro para Jesus era boa. Jesus chega certa feita e fala: olha, eu vou morrer. E Pedro diz: Senhor, não vai, se depender de mim. Aí Jesus expulsa dele o demônio. Fala: para trás de mim, Satanás. Judas, por sua vez, João vai contar que ele roubava já Jesus. Que ele já mexia na bolsa. Que a intenção de Judas era essa, do traidor. Ambos andou com Jesus. Ambos esteve com Jesus. Glória a Deus! Ambos sentaram à mesa com Jesus. Aleluia. E muitas das vezes, irmão, nós vemos isso dentro da Bíblia, que os dois caminharam, viram milagres. Vai dizer que os discípulos foram enviados de dois em dois a expulsar demônios, a repreender espíritos pelo caminho, a curar os enfermos. E Judas estava junto. O mesmo poder que estava sobre os discípulos estava sobre Judas, estava sobre Pedro.
que eles passavam, eles chegaram numa época a contar para Jesus, mas Senhor, por onde nós estamos passando, os demônios estão correndo, Jesus. Por onde nós estamos passando, milagre está acontecendo aí, Jesus. Espera aí, não nos alegre pelos demônios sujeitar-nos a vós, mas alegrai-vos pelos vossos nomes que está escritos no livro da vida. Essa palavra foi dita para os discípulos que andaram com Jesus. Talvez essa noite você chegou aqui e a intenção do seu coração é boa, a intenção do seu coração é a melhor possível, mas sai fora do propósito da cruz. Ou talvez você chegou aqui e as moedas que já estão no seu bolso denunciam a sua traição. O interessante é que Judas andando com a moeda, imagina, aquilo faz barulho, pastor. E passava do lado de Jesus, as moedas chacoalhando e perguntava, Senhor, é eu que vou trair? Já, meu Deus! Fala, Deus! Aleluia! O interessante, irmão, que a moeda denuncia a intenção do coração. Aí vai dizer que as moedas que denunciam a intenção do coração é as moedas que vão comprar o campo de sangue. A Bíblia diz que as moedas que compram a crucificação é as moedas que vão servir para a perdição. E quando nós erramos, irmãos, muitas das vezes nós procuramos, e eu vou encerrar essa mensagem por aqui. E quando nós erramos, nós procuramos as pessoas erradas para desabafar. Procuramos as pessoas erradas, irmão, para poder contar os nossos erros. Pedro errou, negou Jesus quando viu Jesus crucificado. Corre para um quarto e vai chorar. Corre para um quarto e vai se deprimir. Alguns discípulos ao caminho de Emaús fogem, porque não suportam. Judas, por sua vez, quando vê Jesus, sente remorso dentro do coração. E ele vai atrás dos fariseus ao qual ele vendeu Jesus. E chega lá e fala para os fariseus, olha, eu fiz errado. Eu traí um sangue inocente. Aí a hora que ele tenta devolver, o que eles falam? Olha, isso não é conosco, é com você. Muitas das vezes nós procuramos conselhos em pessoas que não vão nos direcionar, em pessoas que não vão nos conduzir para a cruz, em pessoas que não vão nos conduzir para Jesus, mas vai acabar de nos matar, irmão. Se Judas procura, aleluia, o arrependimento no lugar certo, Jesus o havia perdoado. Aleluia! Jesus o havia perdoado. A mesa não é lugar de perfeitos, é lugar de arrependidos. Glória a Deus. Pedro nos ensina que Deus transforma quem arrepende. Judas nos alerta que proximidade sem entrega não nos conduz à salvação. Aleluia. E essa noite eu vim aqui dizer para você, você que vai participar dessa ceia, faça uma reflexão. Mas se você errou, você essa noite pode estar com as moedas dentro do seu bolso, mas você está na mesa no lugar certo. Glória a Deus. Você pode estar dentro do seu coração, eu traí, mas você está na mesa no lugar certo. A mesa é lugar de arrependimento. Meu Deus. A mesa é lugar de arrependido. A mesa é lugar de pessoas que se aquebrantam diante de Deus e dizem, Senhor, eu errei, Senhor, mas não me lances fora da tua presença. A mesa é lugar, irmão, de entrega, de renúncia. E essa noite, em nome do Senhor Jesus, faça essa reflexão e se pergunta para si, as moedas estão no meu bolso ou a traição está dentro do meu
meu coração, mas eu tenho a oportunidade de se arrepender. Amém, irmão? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e as palmas louvam e agradecem a você. Glória a Deus.